Eu quero falar sobre isso. Daqui a pouco a gente pode voltar a celebrar, a cantar, mas é importante nós colocarmos alguns fundamentos e algumas coisas que vão nos ajudar. Irmãos, eu não sei quanto a você e quem teve no Biuano, eu vou tentar pregar a mensagem que eu estava tentando pregar no Biuano. Ou seja, estamos aqui no B2, que é para aqueles irmãos que têm uma idade um pouco mais avançada, B2. Depois tem o B3. Mas, irmãos, nós estamos a viver num mundo completamente voltado para si mesmo. Se puder abaixar o teclado do Dudu um pouquinho, a igreja agradece. Boa, espetáculo. Nós estamos a viver num mundo, numa geração extremamente, irmãos, voltada para si mesmo. É tudo sobre nós. E tem uma frase do irmão Todd White que eu gosto muito. Ele diz assim: você nunca será livre até morrer para si mesmo. Existem escolhas que nós precisamos fazer na nossa vida, se nós queremos viver o plano de Deus na nossa vida. Existem escolhas que nós precisamos fazer diariamente, se nós queremos que aquilo que nós cremos acontece conosco. Por exemplo, a Bíblia diz que as bênçãos correriam atrás de nós. É um fato, é bíblico. Nós cremos na vida de prosperidade, sim ou não? Mas as bênçãos vão correr atrás de nós. Por quê? Porque nós não... Pensa para você ver. Se eu estou aqui e a Bíblia diz que a bênção está correndo atrás de mim, isso significa que eu não estou correndo atrás da bênção. É a bênção que corre atrás de mim, sim ou não? Faz sentido? Porque se eu estiver correndo atrás da bênção e a bênção correndo atrás de mim, vai ficar igual aquele cão correndo atrás do rabo, né? Vai ficar assim, já viu? Coisa maluca. Às vezes tem um tentando pegar o próprio rabo brasileiro, cauda. Já percebeu, querido? O que mostra aquilo? Ele não consegue pegar. Se caso ele consiga, ele vai sofrer muito, que vai doer. E outra coisa impressionante, ele não sai do lugar. E assim vão vivendo algumas pessoas, vivendo em função. Eu anotei aqui dos seus medos, seus orgulhos, seus desejos de controlar tudo. Só que Romanos capítulo 6, verso 6, diz assim, na verdade a gente não precisa ler, diz que o meu velho homem, ele foi crucificado. E essas atitudes que eu coloquei aqui, o medo, faz parte do velho homem, porque o medo é se perguntar sempre, o que vai acontecer comigo? Não é isso que é o medo? É eu me perguntar o tempo todo, o que vai acontecer comigo? Ai, como é que vai ser amanhã? Como é que eu vou fazer isso? Então você perceba que tem parece que é um cuidado, mas na verdade, pode ser que seja um ídolo, chamado eu mesmo. Eu tenho medo por causa de mim mesmo. E aí tem outra, eu falei do orgulho. O orgulho, ele diz assim, olha para mim, eu sou o cara. Quando a gente entra numa função de orgulho, e aí é algo que eu estava aqui a comentar com os jovens, é algo que a gente precisa entender, que Deus, ele nos usa e é maravilhoso, e é poderoso, e é bom demais ser usado por Deus, mas a gente não pode tirar os olhos dele, é por causa dele. É por causa dele. E a mesma coisa nas nossas vidas, a gente não pode tomar o orgulho para nós mesmos e pensar, é por causa de mim, eu sou muito bom, eu sou muito inteligente. Não é por causa dele, irmão. De fato,
nós temos alguma inteligência, e graças a Deus por isso. Deus nos deu inteligência, Deus nos deu uma personalidade. E outra, Deus fala, a gente vai falar um pouco sobre Daniel bem rapidamente, mas você observa que é interesse de Deus que nós cresçamos, avançamos, prosperemos, mas não é para focar em mim mesmo. É por causa do propósito divino, é por causa do reino. Eu vivo para Ele, por meio dEle. Deus, Ele quer te abençoar mesmo, Deus quer te prosperar com força. Deus não tem problema nenhum com isso. O único problema que Deus teria é se essas coisas te tirar do principal propósito, que é, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Em primeiro lugar é Ele, irmão. É Ele. Se for para escolher entre virar um bilionário e perder Deus, eu fico com o Senhor, irmão. Eu sei que no passado a igreja do Senhor entrou num desequilíbrio nessa área e pensaram que só tinham o Senhor quem fosse miserável, pobre, mas graças a Deus nós já aprendemos mais do que isso. Nós sabemos que a vontade de Deus é nos prosperar, mas a prosperidade que Deus deu, a bênção do Senhor que enriquece, com ela não vem desgosto. O que seria o desgosto? O desgosto talvez seria uma vida deprimida, miserável, triste. Certa vez alguém disse, eu concordo com essa frase, tem gente que é tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que ela tem é dinheiro na conta. Vive triste, deprimido, doente, e tem coisas que o dinheiro não vai poder comprar. Só, querido, o orgulho, ele te leva para um lugar onde você só olha para você mesmo, e isso é ruim. Aí tem a ofensa. A ofensa, o que ela faz conosco? A ofensa, ela vai levar a gente para aquele lugar de um altar de adoração a si mesmo, aonde a gente fica paralisado, pensando, eles me feriram. Quantas pessoas você ouve, quantas pessoas chegam nessa igreja aqui, irmãos, machucados, tristes, chateados. Eu sei que existem situações até no meio da igreja que não está sob o nosso controle, situações que acontecem onde a gente acaba sendo ferido mesmo, machucado, chateado. Acontece, a igreja é feita por gente, gente não é perfeita. Acho que você sabe isso nessa altura do campeonato. Exceto o pastor, eu estou brincando. Ninguém é perfeito, irmão, a gente está a crescer. A Bíblia fala sobre esse processo de renovação da mente, de crescimento. Amém? Estamos a crescer, nesse sentido, temos que ter paciência conosco mesmo, mas o mesmo amor, compaixão e paciência que nós temos conosco mesmo e amamos que Deus também tem, nós precisamos ter para com os outros. Se nós falamos que somos divinos, que somos corpo de Cristo, a mesma atitude de Deus precisa ser replicada através das nossas vidas. Então eu preciso ter em relação ao outro, compaixão, amor, paciência. Não é saindo aí, dando patada nos outros. Amor, amor. Agora, quando nós somos ofendidos, o que a gente está falando? Eles me feriram, e porque eles me feriram, eu tenho o direito de sair da igreja. Eles me feriram, eu tenho o direito de não conversar mais com essa pessoa, não quero nem saber mais dessa pessoa. Eu não estou falando para você andar com pessoas que não são boas associações, não, irmão. Eu gosto do que Myles Munroe, ele dizia, tem pessoas que você ama de longe. Eu não estou querendo dizer aqui que você tem que andar, né, agarrado com todo mundo. Não é isso. Vão haver pessoas na igreja que você, por causa da personalidade, por causa do jeito, você não vai com a cara, e está tudo bem, irmão. É nosso irmão, vamos para o céu do mesmo jeito, glória a Deus por isso. Mas se não é vontade de Deus que a gente ande junto, no sentido de amizade profunda, de mesa, de estar junto todo dia, está tudo bem. O que está errado é eu me colocar no altar e dizer, eu estou ofendido, então eu posso fazer o que eu quiser. Não, você não pode, porque o amor não se ofende. E quando eu me ofendo, eu me coloco num altar de adoração. Aleluia!
Tem um outro ponto que é a falta de perdão, e ela é parecida com a ofensa. Só que a falta de perdão é o seguinte: a falta de perdão é chegar à conclusão que aquela pessoa me deve. Ela me deve, ela tem que vir aqui, ela tem que se arrepender, ela tem, e eu ficaria, e parece que aquela adoração a si mesmo é tão exacerbada, tão grande, que a gente, no mundo ideal, a gente quer que a pessoa venha, se ajoelha, rasgue o pano de saco e beije os nossos pés. Sabe por quê? Porque a gente adora a si mesmo. Se Jesus fosse levar tudo que a gente fez com Ele, e às vezes ainda faz quando erramos o alvo, ao pé da letra, irmão, nenhum de nós estaria aqui. O céu estaria vazio, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas Jesus, Ele nos perdoou, enquanto a gente não merecia. Você percebe que o padrão de Deus, aí às vezes algumas pessoas falam assim: a barra de Deus é muito alta, esse negócio de ser crente é muito difícil. Não é de jeito nenhum. Esse negócio de ser crente é maravilhoso, porque existe uma graça disponível. O que é difícil é eu colocar a mim mesmo no altar de adoração e fazer de mim mesmo mais importante do que a graça e a palavra que opera a meu favor. Aí é complicado. E quando eu adoro a mim mesmo, e esse infelizmente é o mundo que nós estamos a viver, infelizmente, a gente chega naquele ponto onde eu vou fazer de tudo para que eu mesmo seja feliz, adorado, né? Respeitado. Observa a linha como ela é fina, porque tudo isso que a gente está falando é bíblico, é importante. Deus quer que a gente seja amado, respeitado, que a gente cumpra o nosso propósito, que a gente cumpra o propósito de Deus. Foi para isso que a gente nasceu. Quantas vezes a gente ouve que o nosso propósito nasceu antes de nós mesmos? E é verdade. E Deus quer que a gente cumpra o nosso propósito, mas não às custas de uma adoração própria, não às custas de uma autoimagem que ela tem que ser maior do que tudo, não às custas de viver para nós mesmos, porque o Evangelho, ele não é um ajuste fino. O Evangelho é morrer para si mesmo. Eu vou ficar aqui. O Evangelho, irmãos, não é Jesus consertando a gente. Não é Jesus levando a gente lá para o... Né? Jesus, o carpinteiro, ele estava acostumado com aquelas coisas, levando a gente lá para a mesa e tim, tim, tim. Não, o Evangelho, sabe o que é, irmão? É morrer para você mesmo. Morrer para você mesmo. Sabe o que é morrer para você mesmo? É você, o seu modo de pensar, o seu eu, a sua fama, os seus medos, o seu falta de perdão, o seu orgulho, ele é morto e enterrado. E aí você abraça. É por ele, para ele e por meio dele. Esse é o Evangelho. O Evangelho verdadeiro é esse. É esse o Evangelho aonde as bênçãos correm atrás de nós. E o problema é que hoje a gente está tão acostumado com uma mensagem de coaching dentro da igreja, que a gente pensa que a gente é mais importante de que tudo. Que tudo. A gente é mais importante que tudo. Eu vou dizer mais uma vez antes que alguém pense errado. Eu não sou contra coaching, não. Eu acho que tem o seu lugar. Tem o seu lugar. Coaching profissional, quantas vezes no banco a gente contratava empresas e tinha essa metodologia de coaching profissional, onde a gente pegava jovens que acabaram de entrar no banco e treinavam eles profissionalmente para o exercício da função. Só que quem nos treina profissionalmente para o exercício de ser crente é Deus, o Espírito Santo e a palavra. Não é uma metodologia.
A renovação da mente não vem de uma metodologia, vem da palavra. Porque a palavra é capaz de discernir alma e espírito. O que significa isso? A palavra discerne o que vem da alma e o que vem do espírito. E aí a gente fica com aquilo que vem do espírito, porque o Espírito Santo, a mente de Cristo, habita dentro de nós. Aquele que conhece mais as coisas de Deus, habita dentro de nós, no nosso espírito. Então a gente pega as informações do espírito e fica com ela, porque o Senhor sabe mais do que nós. O Senhor é aquele que para uma guerra e diz: não desce porque vai dar ruim. Só para, grita e toca as flautas. Imagina isso. Imagina o que um coaching diria. Não faça isso. Vá com postura. Cabeça erguida. Eles vão olhar para você e vão lhe respeitar. Vai tomar um tiro na cabeça, irmão. Mas o eu, a adoração a mim mesmo, tem infelizmente levantado pessoas para focar em si mesmo, ao invés de Deus, a palavra e o propósito divino. E isso é perigoso. Eu quero trazer para você uma história. Esse relógio está endemoniado. Mas eu estou no Bill One. Último culto que eu vim do Bill One, eu saí 2 horas da manhã. Então segura. Tô brincando. Eu quero mostrar para você, eu quero que você lembra aqui comigo, a gente não vai ler os textos, dos 3 primeiros capítulos de Daniel. A história é basicamente o seguinte, são 4 jovens. 4 jovens. E impressionante, eles nem tinham vindo no Bill One, mas estão lá, 4 jovens. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Os 4 jovens lá. No capítulo 1, conta o foco a Daniel. Tinha lá um rei, Nabucodonosor. O rei era extremamente narcisista. Aquele rei, ele era extremamente adorador de si mesmo. Ele amava ele mesmo. E ele talvez mostrava ali uma baixa autoestima. Então ele queria, pela força, provocar adoração, controle, opressão. Então o que ele fez? Ele começou a criar algumas regras. Teve uma época que ele pegou esses jovens, por exemplo, e obrigou esses jovens a comer comidas sacrificadas ao contexto lá. E aí, a Bíblia fala que o foco é Daniel, e fala que Daniel, ele resolveu que ele não ia comer. Ele não ia comer de jeito nenhum. Esse era Daniel, ele disse que não ia comer de jeito nenhum. E aí aconteceu algumas coisas, mas interessante que vai correndo a história, no final, diz que porque ele teve um posicionamento de se guardar, de se resguardar, Deus fez ele muito mais inteligente do que a média. Olha aí, metodologia JC 30. Está comigo? Aí depois no capítulo 2, o Daniel tem um sonho. Ele tem um sonho e ele conta lá para o rei. E o sonho basicamente dizia que os impérios iriam cair. Novas estátuas seriam reerguidas. Aí basicamente isso capítulo 2. Lá no capítulo 3 o que acontece? O rei, talvez inspirado por aquele sonho, a gente não sabe exatamente, mas aí o que o rei faz? O rei tem uma ideia maravilhosa, Nabucodonosor, uma ideia maravilhosa na mente dele. O que ele faz? Ele pega aquele sonho e ele cria uma estátua. E a estátua era de quem? Dele mesmo. Uma estátua, eu falei igual carioca aí, dele mesmo. Muitas línguas, irmãos. Aí ele cria uma estátua dele mesmo. E aí o rei vira e fala para o povo assim: agora é o seguinte, na hora que tocar os instrumentos aqui, vai todo mundo abaixar e me adorar. O que Sadraque, Mesaque e Abednego faz? Aqui Se esse povo estivesse olhando para si mesmo, eles iam dar um jeito. Porque olhar para si mesmo, às vezes se move pela política. Não, vamos dar um jeitinho. Vamos tentar negociar aqui, rei.
Não, rei, olha, vamos fazer o seguinte, a gente abaixa meio joelho. Quando a gente olha para si mesmo, a gente tenta negociar o plano de Deus. E a gente tenta cumprir o plano de Deus pela metade, achando que está agradando todo mundo. Vou te falar uma coisa, Deus está te levando para um ponto onde não vai ser possível agradar todo mundo. Você vai ter que pular do muro. Escolhe um lado. Aí está lá o capítulo 3 de Daniel, irmão. Aí o negócio fica feio para os três. Você não está entendendo não, moço. Os três lá, aí o rei pega os três, fala, o quê? Não vai me adorar, não? Então, beleza, acende aí a fornalha. Aí pega os três e joga eles dentro da fornalha. E aí a gente vai continuar aqui. Mas observa esses 3 capítulos, eu quero que você pense nessa história, e a gente vai falar de alguns detalhes aqui. Porque, querido, existe um momento que nós estamos vivendo na história que é muito parecido com esse. Talvez isso assuste algumas pessoas que não conhecem o Deus que serve. Para você é inspiração. Para você é inspiração. Estamos a viver num momento da história, eu não sei se você está a ver os jornais, as notícias, mas o que está acontecendo no mundo? As nações estão ficando cada vez mais nacionalistas. Isso é maravilhoso. Só que a tendência é a panela chiar, meu irmão. As coisas estão borbulhando. E se você entende alguma coisa sobre escatologia, você sabe que isso é bíblico e está tudo a apontar para os últimos dias. Estamos a viver os últimos dias, e nos últimos dias a Bíblia disse, o homem da palavra da fé, Paulo, ele diz que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E eu vejo essa história mais ou menos como a fase que nós estamos vivendo hoje. Daniel capítulo 1 era uma instrução muito mais light. Estava falando, a adoração a uma estátua, aí é demais. Mas comer comida sacrificada, tranquilo, moço, a gente dá graças a Deus e vida que segue. Mas Daniel não. Daniel ele pegou e falou assim, rapaz, eu não vou comer não. Eu não vou comer não. E aí ele decidiu, Daniel capítulo 1 verso 8, diz assim, Daniel, eita Jesus. Deixa eu passar, peraí, deixa eu mudar minha Bíblia aqui, está no English. Glory to God, praise the Lord. Aleluia. Yes. Daniel capítulo 1 verso 8 diz assim, resolveu Daniel firmemente. Olha só, resolveu Daniel firmemente. Resolveu Daniel firmemente. Não foi um compromisso de domingo de manhã que depois a gente esquece dele. Resolveu Daniel firmemente. Sabe o que significa isso? Dê no que der. Eu não vou me contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Daniel chegou à conclusão que aquela ideia significava contaminação. E Daniel, ele queria andar em santidade diante de Deus. E o problema dessa palavra santidade, e é por isso que às vezes as pessoas entram em conflito, é que a gente pensa que santidade é perfeição. Santidade, meu irmão, vamos quebrar essa vaquinha sagrada. Santidade não é perfeição. A palavra que vem, uma das raízes da palavra santidade, que é kadosh, ela significa separação, não é perfeição, separação. É mais ou menos, se você lembra, lá no templo do Antigo Testamento, ele tinha ali os utensílios, tinham panela, tinha utensílios ali para oferecer sacrifício, lembra disso? Aqueles utensílios na época, eles não eram feitos a laser, aqui na Marinha Grande. Eles não iam para a fábrica de moldes, e eram feitos ali, depois eram enviados para o templo. Não, era feito na mão, irmão. Os utensílios, eles eram imperfeitos.
mas eles eram santos. Então, peraí. Santidade não é perfeição, santidade é o quê? Separação. Eles eram separados para o uso exclusivo da adoração. O que Deus pede de nós não é perfeição, embora nós podemos sim crescer a cada dia. E é bíblico e é importante que a gente renove a nossa mente para que a gente seja a cada dia mais parecido com Deus. Então a santidade não é perfeição, ela é separação. O problema e o conflito, o contraste, é que a gente às vezes pode pensar que Deus, ele é um estraga-prazer. Deus não quer que eu seja feliz. Olha só, tudo que eu gosto, Deus manda eu tirar. Quem te disse isso? Deus, ele não quer que você seja infeliz. É pelo contrário, Deus, ele é o autor da alegria. De fato, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, mas é a alegria do Senhor, uma alegria indizível, uma alegria inexplicável. Deus, ele é o autor da paz. Deus, ele é o autor, ele não é nem o autor, ele é amor. Então tudo aquilo que a gente deseja e julga como algo importante para as nossas vidas, que a gente quer, que a gente deseja, e por isso que muitas vezes nós vamos procurar felicidade e completude em outras coisas, Deus, ele nos diz: se separa que eu lhe dou de graça. Eu sou tudo isso que você quer, tudo isso que você deseja, tudo isso que você busca, essa alegria, essa felicidade, essa plenitude que a gente pensa que só vamos ter quando tivermos dinheiro suficiente. Deus diz: é de graça. E observe que Deus não é contra a nossa prosperidade. Mais uma vez, vamos trazer esse equilíbrio, porque Ele mesmo diz que a bênção corria atrás de nós. Deus não é contra a gente prosperar. Embora Ele nunca tenha prometido que todos nós seríamos milionários, Ele disse: eu sou o seu pastor e nada te falta. Mas Ele é o nosso pastor. E quando eu tiro Deus do altar e eu coloco a mim mesmo, quando eu tiro a palavra do altar e eu foco mais em metodologias do que a palavra, o que eu estou fazendo? Eu estou basicamente dizendo para Deus que Ele não é bom o suficiente, que Ele não pode, que Ele não consegue. E aí não é que Deus fica chateado comigo, Ele está amarrado, porque Deus opera por fé. E se eu creio mais num método do que na palavra, eu amarro Deus. Não é que Ele não vai, Ele não pode. Porque Deus, ele sempre, na sua infinita misericórdia, Deus, ele sempre vai te abençoar o máximo que Ele pode. Mas se não encontrar fé, a Bíblia diz: Jesus não pôde fazer ali muitos milagres. Fez alguns, mas muitos Ele não pôde. Ele queria, mas não pôde. Então o problema não é que Deus quer que a gente seja triste. Eu sou de uma época, irmão, onde eu achava que crente era viver miserável, triste. Quanto mais cara de triste eu tivesse, mais eu ia parecer humilde, mais eu ia parecer crente. Não sei se você veio dessa época aí, não precisa levantar a mão não, em nome de Jesus. Os B3. Os B2 e os B3. Querido, Deus, ele é a fonte de tudo que é bom e prazeroso. Deus, ele é a fonte. Deus não tem problema nenhum. Vou falar uma coisa bem rasgada aqui. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Deus, o sexo veio de Deus. Ele não tem problema com isso não. Desde que seja protegido pelo ambiente de Deus. Casamento. Você observa que tudo que é bom vem de Deus. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. E a Bíblia diz que Ele não tem sombra de variação. Ele não muda. Ainda hoje Ele é o mesmo. Ontem, hoje, será para sempre. Jesus. E Jesus é quem? A expressão exata de Deus. Queremos entender Deus? Olha para Jesus. Aquele que andou por toda parte fazendo bem e destruindo as obras do diabo. O nosso Deus é bom.
Agora, o nosso Deus precisa estar no lugar certo. E o lugar certo não é numa segunda estátua debaixo do meu eu. Não é. Então a gente precisa entender isso. Está comigo? Santidade, irmão. Deus não vai negociar a santidade. Eu sei que não está muito na moda pregar sobre isso, e eu estou nem aí. Mas Deus não vai negociar a santidade. E mais uma vez, guarda isso. Santidade não é perfeição, é separação. Eu preciso me separar. Eu não vou viver de qualquer jeito. Ah, mas o que é que vão falar de mim? O que é que vão falar de mim? O que é que vão pensar de mim? O que é que vai acontecer comigo? O que é isso? Adoração à minha pessoa. O ponto comum de tudo aquilo que nós falamos até agora sou eu. E é por isso que o Evangelho diz: esquece o eu, morre para você mesmo e viva para Ele. Porque quando eu abraço Ele em mim, a fonte da alegria em mim, a fonte do amor em mim, o eu sou aquele que tudo é, tudo que eu precisar que Ele seja em mim, agora operando em mim, o Rei operando em mim, a vida de Deus operando em mim, a mente de Cristo operando em mim. Quando Ele opera em mim e o eu sai de cena, a minha reputação não importa mais, a minha fama não importa mais, nem a minha alegria importa mais. Eu vou te dar uma dica aqui. A alegria do Senhor é melhor que a sua alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Sabe o que é que tem algumas pessoas deprimidas? Porque estão buscando o eu. Depressão é uma coisa séria. Depressão é uma coisa que é cientificamente provado, é químico, e de maneira alguma estamos a desprezar quem passa por isso. De maneira alguma. Você precisa de amor, de cuidado, e essa igreja pode te ajudar. Mas o processo que você vai passar de cura é deixando o eu e abraçando o eu sou. Aí continua aqui. Aleluia. No capítulo 3, como eu disse, olha só, Daniel capítulo 3, verso 4. Daniel lá no capítulo 3, verso 4 diz assim: nisto o arauto apregoava em alta voz, ordena vós aos outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. No momento em que ouvir o som da trombeta, do pífano, da harpa, da cítara, do saltério, das gaistas de foles, olha aí, escocês, e de toda sorte de música, vós prostrareis e adoreis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Querido, a gente já falou um pouco sobre isso, mas Lucas capítulo 9 diz assim, Lucas capítulo 9, 23, isso aqui é evangelho. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, e a si mesmo não se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Existe um aspecto do evangelho que a gente, às vezes, da palavra da fé, a gente perde. E esse aspecto do evangelho é negar-se a si mesmo. Aleluia! Glory! Porque pode ser que a gente não tenha imagens de escultura aqui na igreja. Pode ser que ao invés disso, a gente tenha imagens da gente mesmo. E tem muitas pessoas adorando a sua própria imagem. Eu me lembro uma vez, irmãos, eu contei esse testemunho aqui algumas vezes, eu fui trabalhar num banco lá no Reino Unido.
Foi o maior salário que eu já ganhei na minha vida até hoje. Você sabe, eu contei a história algumas vezes. Acho que na última vez que eu preguei aqui, eu contei da história. Como que isso de forma sobrenatural, Deus abriu a porta. Eu fui trabalhar num banco que eu não tinha capacidade natural nenhuma de estar lá. Mas Deus resolveu abrir aquela porta. Graças a Deus por isso. Nunca joguei nada da cara de Deus, nem disse que se Ele não abrisse eu ia expulsar, eu ia embora da igreja. Nunca disse para Ele nada disso. Não, Ele resolveu abrir aquela porta. E aí, irmãos, e eu ganhava muito dinheiro naquele banco, muito mesmo. Para você ter noção, o que eu recebia em um dia de contrato era o que a maioria das pessoas nesse país recebem em um mês. Muito recurso financeiro. Aí um dia, meu irmão, tudo lindo, maravilhoso, Deus fala assim comigo: larga tudo e vai para Portugal. Diante de mim está lá o rei, está lá uma estátua em formato de libra esterlina. Diante de mim. Hoje uma libra é dinheiro, irmão. E eu olhava para aquela estátua e falei: Senhor, eu tenho duas chances aqui. Eu fico aqui adorando essa imagem. Provavelmente eu ia ter dinheiro demais, mano. Ia ter um monte de casa, imóvel. Não tem nada contra isso não. Mas será que eu seria pleno? Será que eu seria feliz? Será que eu seria suprido em tudo na minha vida? Será que eu seria de fato próspero? Porque a palavra próspero, ela vem do original euodo, que não significa exatamente dinheiro. Ela significa um bom caminho. É você ir do ponto A ao ponto B, uma boa jornada. Tudo a correr bem. Tudo em paz, tudo em alegria. Também recurso financeiro. Você tendo gasolina o suficiente, diesel para chegar no local. Mas às vezes, no bom caminho, você tem recursos financeiros, mas não tem o que fazer com ele. É como quem tem um monte de dinheiro na conta bancária, mas não encontra como é que chama o negócio lá? O TPA. É isso que chama? O bicho lá de tirar dinheiro. Multibanco. Multibanco. Não tem um multibanco. Aí você vai fazer o quê? Às vezes na vida, nós temos dinheiro, mas não tem um multibanco. E o que Deus quer que a gente viva é com dinheiro e com multibanco. O que é um multibanco? É você receber, é você ter uma via, um caminho para receber da parte de Deus. Um acesso. Um acesso. Está comigo? Aí está aqui a oportunidade, irmão. Pode ser que se eles se dobrassem, querido, pode ser que eles iam ter facilidade. O rei gostava daqueles jovens. Não pense que não. Vai ler o livro, vai ler o texto. Os jovens eram conhecidos, o rei gostava deles. Os jovens tinham uma oportunidade de vida. Rapaz, se eu dobrar diante desse rei aqui, pode ser que ele me favoreça. Mas perceba que eles não estavam simplesmente vivendo a vida baseado nos, 70, 80, 90, 120 anos que poderiam viver. Eles estavam olhando para a eternidade. E por isso eles escolheram não se dobrar debaixo daquela estátua. A minha pergunta que fica para nós é, irmãos, a gente está se dobrando debaixo da estátua do ego, fama, conforto? É isso que é importante para nós? O ego é a estátua que a gente está tentando adorar? A fama é a estátua que a gente está tentando adorar? A gente faz de tudo para ser famoso? A gente faz de tudo por cliques, likes? A gente faz de tudo para o meu orgulho, a gente faz de tudo para a minha autoimagem.
Observe mais uma vez, nada disso é errado, desde que esteja em equilíbrio. O que Deus nos propõe é um equilíbrio bíblico. Aí eles decidem não se dobrar. Eles decidem não se dobrar e a Bíblia diz então na continuidade que o rei pega eles. Olha aqui, lá em Daniel. Deixa eu ver se é Daniel. Aleluia. Continua o texto, Daniel 17. Aliás, lá no Daniel 15, o rei meio que dá uma chance para eles. O final do versículo diz assim: se prostrares e adorar a imagem que eu fiz, vai correr bem. Mas se não adorar, sereis no mesmo instante lançado no fogo da fornalha ardente. E quem é o Deus? Olha o rei Nabucodonosor. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Parece com algumas situações que a gente vive no dia a dia, onde pessoas elas não conhecem o Senhor e elas vão enfrentar, parece que elas enfrentam o Senhor. Parece aqui, e quem é o rei? Quem é esse rei aí que você está dando tanta importância? Quem é esse Deus aí tão importante que vai ser capaz de te livrar das minhas mãos? Agora olha a resposta desses 3 jovens, se não é inspirador. Olha a resposta deles: responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Nem sempre você precisa falar. Sabia disso? A sabedoria no silêncio. Você não precisa ter resposta para tudo. Jesus, quando foi inquirido acerca daquela mulher que estava em pecado, o que ele fez? A Bíblia diz que ele abaixou e começou a desenhar no chão. Eu não sei se ele escreveu alguma coisa, se ele desenhou, a Bíblia não diz o que estava lá, mas ele não respondeu. Você não precisa dar resposta para tudo, não. Você precisa ter convicção de quem você é. Aí o texto continua assim, olha que coisa linda, irmãos. Não necessitamos de responder, ó Deus. Verso 17: se o nosso Deus, a quem servimos, se Ele quer nos livrar, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos. Mas se não, meu Deus do céu, você quer aprender o que é fé? Olha isso aqui. Mas se não acontecer, fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Irmão, quando eu vejo fé, eu olho para isso aqui, eu vejo, cara, isso é fé. Fé não é ensinar Deus a ser Deus. Fé não é meter o Deus na parede, irmão. E falar, olha, eu vou jejuar até eu receber a bênção. E se eu fosse o Senhor, se virava aí. Porque se eu não vou parar de comer, não. Então se eu morrer, a culpa é sua. É basicamente isso, o jejum de algumas pessoas. Meter Deus na parede. Jejum não é para isso não, amado do Pai. Jejum não é para Deus. Não é para barganhar com Deus. Não é para botar Deus na parede, não. Jesus é para a gente. É para a gente ficar mais consciente das coisas do alto do que da terra. É isso que é jejum bíblico. Mas fecha o parêntese. Aí, olha aqui, irmão. Eles basicamente estão fazendo assim. Eu não sei o que eles oraram, meu querido. Eu tinha orado assim. Falei, Senhor, em nome de Jesus, faz qualquer coisa. Apaga esse fogo. Em nome de Jesus, amém. Aí eu sou da fé, aí eu começo, o fogo vai apagar em nome de Jesus, o fogo vai apagar. E bênção, nós somos da fé, é isso mesmo. Confissão é bíblica, é como a mulher do fluxo de sangue. Lembra? A Bíblia diz que ela continuamente dizia, se eu tocar nele, serei curada. E fé funciona, nós sabemos disso. Ela tocou nele e ela foi curada. Mas e se não apagar o fogo? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou desviar? Eu vou sair da igreja? Eu vou parar de crer?
Eu vou começar a dizer, fui naquela igreja lá, eles falam muito de fé, mas a fé não funciona não, né? Assim do jeito que eles estão falando, não. Você vai ver, meu irmão, tem um monte de jacu na internet falando mal, até da gente. Tô nem aí. Sabe por quê? Porque eu experimentei. Eu não li num livro, eu experimentei a fidelidade de Deus. Fecha o parênteses de novo. Aqui está eles, irmão. Olha isso aqui, irmãos. A consciência de que Deus era suficiente na vida daqueles jovens era tão latente, tão grande, tão real. Olha o que eles falam para o rei. Rei, é o seguinte, nós estamos crendo, Deus é fiel e se Ele quiser, Ele pode. Mas, mesmo se Ele não fizer, do jeito que a gente está pensando, a gente não deixa de acreditar Ele uns milímetros. Nós sabemos que o nosso Deus é fiel. Eu não sei o que vai acontecer depois disso, mas eu sei que o meu Deus é fiel e Ele me conduz em triunfo, sempre. Talvez o caminho do triunfo não seja do jeito que eu pensei, mas se Ele conduz, Ele conduz. Que vai dar certo, que Ele já venceu, Ele já venceu. Então talvez não seja do jeito que eu estou pensando, talvez não seja como eu idealizei na minha mente, como eu mapeei aqui, mas eu sei que o meu Deus me conduz em triunfo. Eu sei que o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, supre cada uma das minhas necessidades. Eu sei que o meu Deus é o meu pastor e nada me falta. Nele eu sou pleno. Aí, o que acontece? O rei fica virado com aquela situação, fica chateado mesmo, com força. E aí continua o texto, lá na continuação aqui, verso... Eles respondem isso para o rei no verso 19. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e transtornado o seu aspecto, ficou endemoniado basicamente, do seu rosto contra Mesaque, Sadraque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se acostumava. Olha aí, meu irmão! Você foi crer em Deus e a situação piorou? Welcome to the club. Bem-vindo ao clube. O problema não é o que o mundo... A gente tem que tirar isso da nossa cabeça. O que o mundo pode fazer contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que me pode fazer o homem? Se Deus é por nós, quem é o doido? Quem é o maluco? Que poder que tem? Quem é aquele que se levanta contra nós? A pergunta é essa. Interpreta a Bíblia não entende isso aqui, irmão. Interpreta as coisas pelo contexto. O contexto é esse. O homem. Você está comigo, querido? E aí, acontece ali aquilo que ninguém estava crendo. Pegam eles, amarram eles, o rei ficou chateado, a gente viu, jogam eles lá dentro da fornalha. Mas tem um aspecto interessante da fornalha, é que diz que Sadraque, Mesaque e Abednego estavam lá juntos. Eles estavam juntos e talvez estar juntos faça toda a diferença, a gente sabe que faz. E aí eu quero chamar a tua atenção para um detalhe da vida, da caminhada de Deus. Você não pode caminhar sozinho. Você não presta sozinho. Não tem como, você vai ter dificuldade sozinho. Porque o isolamento, ele te apaga. Mas a comunhão te incendeia. Eu lembro aqui dos cultos do B1, da conferência dos jovens, para os B3, o congresso de jovens. A gente teve aqui, meu irmão, o que Deus fez aqui, irmão, você não tem noção não. Eu olhava aqui, teve um dia que eu estava tão bêbado que eu estava saindo com a almofada lá de dentro, ali, ó, eu saí com a almofada, alguém pegou a almofada, disseram que eu estava saindo com a almofada. Meu irmão, aí teve um dia
Eu estava aqui olhando, eu falei, fui lá fora, intervalo. Eu falei, ué, cadê os jovens? Eu falei, ué, intervalo, tá lá, o contador ali, 30 minutos. Eu falei, cadê os jovens, gente? Tá lá dentro. Eu falei, tá lá dentro, eu voltei aqui para ver. Meu irmão, tudo derramado na presença. Intervalo. A chance que eles tinham para descansar e ir na casa de banho. O que eles estavam fazendo? Derramado na presença. Uns 60% deles, tudo derramado aqui na presença. Não queriam sair. Sabe o que é isso? Associação. Cada um se pegou com um mais afogueado do que ele mesmo. E isso é chave, a gente tem que aprender alguma coisa com eles. Eles estão se incendiando. Eu sei que existe uma graça, uma unção sobre essa geração que está vindo aí. Mas não é só para eles não, irmão, nós somos igreja. Eu sei que nós temos a experiência, mas esse Deus está fazendo algo através dos jovens. Deus falou isso há alguns anos atrás comigo. Deus disse, facilite, abra as portas, financie, porque eu vou fazer alguma coisa no meio dos jovens. Isso tem acontecido por toda a Europa. E essa igreja aqui, irmão, ela vai botar força. Acontece alguns desequilíbrios? Claro que acontece, irmão. Acontece com todo mundo. Mas por causa disso a gente vai apagar o fogo? Não vão, de jeito nenhum. Derramados na presença de Deus. Agora, o primeiro culto não foi assim. Sabe o que aconteceu? O fogo foi pegando um no outro. Daqui a pouco tinha uma fornalha santa aqui. Mas porque estavam juntos. Você não presta sozinho. Você não pode ficar sozinho. Você precisa de estar do lado de alguém que vai te incendiar. Alguém que conhece a palavra mais do que você. Alguém que ora mais do que você. Alguém que está mais no fogo do que você. Junta com essa pessoa, meu irmão. Se incendeia. Ah, mas se eu ficar desequilibrado, é melhor desequilibrar para um lado do que para o outro. Eu prefiro estar desequilibrado para o lado do fogo do que desequilibrado para o lado do iceberg. Porque uma vez, eu lembro quando eu era pequeno, eu fui tirar, eu estava querendo, antigamente o gelo não era chique, assim que você aperta um botão, caia os cubinhos de gelo, ficava dentro da geladeira, e às vezes o gelo ficava tão gelado, que você tentava tirar assim, era tipo uma bacinha assim de gelo, uma forma, olha aí os B3, aí eu tentava tirar a forma assim, não saía de jeito nenhum, sabe por quê? Estava congelado. Você não pode ficar tão congelado na sua vida que você não sai do canto. A gente tem que se juntar com gente. Meu irmão, entra nisso, entra de cabeça. Entra de cabeça. Para de molhar o pezinho e achar que está tudo bem. Eu sou equilibrado. Meu irmão, se joga. Se joga nesse negócio chamado evangelho. Se joga de vez. Perde a reputação. Para de adorar o eu. Entra nisso de vez. Entra com cara e tudo. O compromisso seu, eu vou te dar um exemplo. Tem que ser a tal ponto que se a gente tudo tiver errado, a gente está lascado, irmão. É esse o nível de comprometimento que Deus quer. Aí, o que mais eu amo nesse texto, e a gente está terminando com isso. Aleluia. Daniel, lá no capítulo 3, verso 23. Diz que esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram todos atados dentro da fornalha acesa. Aí vem uma pergunta, o rei. Então o rei Nabucodonosor se espantou. Aconteceu alguma coisa que chamou a atenção do rei. Olha aqui, ele se espantou. Aí ele se levantou depressa. Eu imagino o rei aqui, ó. Aí vem o pessoal. Diz que eram fortes, eram homens fortes, que é para os cabas não soltar. Pegaram eles, amarra eles, aperta. Joga eles lá dentro. Jogou eles lá dentro. E o rei está aqui. Sentado no trono. De repente o rei. Ué? Aqui, mineiro o rei. Ué? Aí o rei levantou
levantou depressa e diz assim, e disse aos seus conselheiros. Cadê o texto? Olha aqui. Disse aos seus conselheiros, ué, a gente não lançou 3 homens atados dentro do fogo? Não era 3? Responderam o rei, é verdade, rei. Aí o povo que trabalhava com o rei, olha, é verdade, era lá para cima de Bezerra. É verdade. Ó rei, aí continua o 26, olha só. A gente, já isso, tornou ele e disse, eu porém, meu Deus do céu, eu vejo 4 homens soltos. Tem alguma coisa errada. A gente jogou amarrado, eles estão soltos. Tem 4 homens soltos que andam passeando. Eles não estão desesperados, não estão desesperados. A Bíblia diz que eles estão passeando. Jogaram a gente no fogo, estamos dentro da fornalha. Sabe quando vem a pressão? Olha lá, estão passeando, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, pelo amor de Deus. E aqui, ó, meu irmão, isso aqui é lindo demais. E o aspecto do quarto. O aspecto do quarto é semelhante àquele que foi crucificado na cruz, que morreu por mim, que morreu por você. O aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Ele não apagou o fogo, ele não matou o rei, ele não executou uma chacina divina, justiça. Não. Sabe o que ele fez? Deus resolveu fazer diferente dessa vez. Deus resolveu entrar dentro da fornalha com eles. Deixa eu te mostrar uma definição aqui de um mártir. Todos os, sem exceção, acho que sem exceção, todos os discípulos morreram como mártir. Então a definição de mártir que eu amei. Um mártir é descobrir uma verdade tão poderosa que você não se apega mais à própria vida. Esses homens, eles entraram naquela fornalha, porque não eram governados por sentimentos nem opiniões. Esses homens entraram na fornalha porque não eram governados por si mesmos, mas por causa do coração deles. Deus entra na fornalha. Você tem noção do que é isso? Talvez Deus não vai te livrar daquela fábrica. Talvez Deus vai entrar naquela fábrica com você. Também não estou dizendo que é isso. Talvez Ele livre. O ponto não é... Você percebeu? O ponto não é a gente mandar em Deus. Falar para Deus o que Ele tem que fazer, irmão. Creia no Senhor e é o suficiente. Creia no Deus que abriu o mar e é o suficiente. Creia no Deus que fez o povo passar a seco, é o suficiente. Deus, Ele não pode ser colocado numa caixinha. A última caixa que tentaram colocar Deus, Ele saiu de lá e veio morar dentro de você, através do Espírito Santo. Deixa Deus ser Deus. Só pede que a gente faça uma coisa: entrega ao Senhor o teu caminho, confia nele. No mais, deixa que Ele faz. Deixa que Ele faz. Ele só pede da gente isso.
santidade, convicção, comunhão, fé, considerarmos a presença. Considera a presença, irmão. Considera o Deus que está dentro da fornalha com você. Você não está sozinho. Você não está só. 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 Ele está contigo. Ele disse, Ele prometeu, estarei contigo todos os dias. Nunca, nunca lhe deixarei, Ele disse. Nunca lhe deixarei. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, quero levantar cada irmão, cada pai de família, cada mãe, cada jovem desse lugar, Pai. Quero levantá-los diante de Ti, Senhor. E junto com essa igreja, Pai, nós queremos nos consagrar a Ti. Sabemos o que o Senhor vai fazer aqui nessa região. E eu quero lhe dizer, Pai, que estamos contigo. Se for necessário irmos para a fornalha, nós vamos juntos. Por causa da Tua presença. Não estaremos na fornalha de qualquer jeito, mas estaremos lá desfrutando, passeando, se alegrando. Porque sabemos que o Senhor é fiel. Pai, nós nos consagramos a Ti. Iremos aonde o Senhor quiser que a gente vá. Faremos aquilo que o Senhor quiser que a gente faça. E diremos tudo que o Senhor quiser que a gente diga. Minha casa é Tua, Pai. Minha esposa é Tua. Os nossos filhos são Teus. Nossas casas, como Verbo Leiria, família Verbo Leiria, são Tuas, Pai. Nós somos Teus. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh, Senhor, o Senhor é tão bom. O rei tira ele de lá. E há um reconhecimento da bondade de Deus. Talvez os tempos que nós estamos e vamos entrar nos últimos dias não serão os tempos mais fáceis que tem, mas deixa eu te falar, porque não serão, haverá mais graça. E a graça é como o fogo da fornalha. Ela arde mais do que o fogo natural. E esse fogo vai fazer você passar por toda e qualquer circunstância, não de qualquer jeito, mas cheios da palavra e da presença do Senhor. Não tenha medo do amanhã, não tenha medo do que pode fazer o homem. Nós vamos aonde Ele quiser que a gente vá, faremos o que Ele quiser que a gente faça, diremos aquilo que Ele quiser que a gente diga. E no final disso tudo, quando enfim fomos resgatados, todo olho verá, toda língua falará. Ele será reconhecido e todo joelho dobrará, nos céus, na terra e debaixo da terra, porque o nosso Deus, Ele não muda. Essa história é um tipo do tempo que nós estamos vivendo hoje, e Deus busca homens e mulheres dispostos a deixar a si mesmo, morrer para você mesmo e viver para Cristo. Eu já vendi minha vida há muito tempo, fui comprado. E eu vou viver para Ele. Agora eu não posso fazer essa decisão por você. É pessoal. Mas eu espero, desejo e oro para que você faça a mesma coisa com a sua vida. O que você precisar. Você tem aqui uma casa, uma família. Nós vamos com você. Mas nós não podemos pegar você pela mão, amarrado, te obrigar a fazer nada. Mas se você quiser, a gente está aqui para correr junto. A gente está aqui para voar. A gente está aqui para suportar uns aos outros. A gente está aqui para chorar uns pelos outros. A gente está aqui para amar uns aos outros.
fazer a vontade de Deus. God bless you. Ó.